Olá, começa agora mais um boletim informativo direto da redação do jornal O Diário e Diário TV. Teve início nesta quarta-feira mais uma etapa do rodízio de CPF para acesso aos estabelecimentos comerciais, medida encontrada pela Prefeitura, lá no começo da pandemia, com a ideia de diminuir o número de pessoas infectadas pela Covid-19 e que volta agora em um momento que Teresópolis vive a sua pior fase, o seu pior momento da doença. Não há leitos de UTI, estamos no vermelho, aliás, há muito tempo, mas agora são vários dias seguidos aí de leitos no vermelho, um grande número de pessoas aguardando na UPA para serem transferidas para outros municípios, além de outros problemas gerados pela pandemia. Então, depois de muita polêmica, muita discussão, a Prefeitura começou nessa quarta-feira, mas apesar de tanto se falar, de tanto se divulgar, ainda tem gente em dúvida, Começou nessa quarta, só começa na quinta, hoje era só orientação. Vamos lá, a Prefeitura divulgou agora há pouco um banner falando sobre esse momento. E destacando aí, olha só, a partir desta quarta-feira, teve gente falando que era fake news aí, não era. Foi bem informado, foi bem destacado. A partir desta quarta-feira está em vigor o rodízio por CPF para acesso aos estabelecimentos comerciais e de serviços. Não é para circulação. Naquele primeiro momento da pandemia ano passado, valia também para circulação. Agora não, é só para acesso aos estabelecimentos e serviços, com exceções. Segundo a Prefeitura, bancos e loterias, farmácias, órgãos públicos como a própria Prefeitura e o Detran, estabelecimentos que já têm limitados a ocupação de 50%, como os restaurantes, por exemplo, postos de combustíveis sem conveniência, as concessionárias de serviços públicos, os serviços de saúde, logicamente, serviço de saúde veterinário, e os cartórios. Então dá uma olhadinha aí, olha só, está valendo, teve início nessa quarta-feira, segue até o dia 16, quando a Prefeitura fará uma nova análise aí da situação do município para saber se continua ou não com o CPF. Nessa quarta-feira, nossa equipe foi às ruas e registrou a movimentação do comércio. Olha só como ficou a cidade nesse primeiro de rodízio. Primeiro dia de rodízio. Segundo comerciantes e comerciários, eles perceberam uma redução no movimento. Muita gente já entendendo que não poderia fazer compras, não foi às ruas nesta quarta-feira. Bem reduzido o movimento em diversos estabelecimentos comerciais, mas outros em dúvida ainda. Nem todos estavam lá com aquela restrição ali. Alguns têm lá a correntinha na porta, a informação de acesso à farmácia nem precisaria no caso, mas os outros aí que precisam, nem todos fizeram essa restrição, como ocorria lá no começo dessa ideia de rodízio de CPF no ano passado, e uma situação que a gente percebeu que havia desaparecido, poucos estabelecimentos estavam fazendo isso aí, olha só, a medição da temperatura, álcool gel e a pessoa na porta já vendo o CPF. Antes não precisava do CPF, mas precisava continuar com álcool gel, com essas medidas sanitárias aí. Porém, todo mundo acabou relaxando e poucos foram os estabelecimentos que continuaram fazendo essas medidas aí. Álcool gel, medir temperatura, com exceção de grandes estabelecimentos como o shopping, por exemplo, que desde o início de quando permitiu-se reabrir o shopping, até então já vinha fazendo isso. Agora, com esse novo decreto, as lojas voltam, em sua maioria, a fazer essa verificação de temperatura e oferecimento de álcool gel. Nesta quarta, a Prefeitura já mandou equipes para as ruas aí, e nesse primeiro momento, fazendo aí orientação aos comerciantes, visto que tinha essa dúvida ainda, muita gente achando que era só na quinta-feira, mas não, já estava valendo. Agora, a gente volta aqui para a redação. Tem gente que ainda desacredita, tem gente que continua agindo como a pandemia tivesse terminado, e até questionando essas medidas sanitárias aí, que aliás a Prefeitura já deveria ter apertado um pouquinho a mão há mais tempo. Não era necessário esperar chegar essa situação que nós vivemos. Tivemos vários exemplos aí nas últimas semanas, falamos aqui mais de uma vez, inclusive, mas tem gente que não entende. Então vamos aos números, olha só. Para você que ainda acha que a situação, não precisava nada disso. Esse foi o último balanço divulgado pela Prefeitura. Aliás, a Prefeitura tem atrasado bastante a divulgação do painel Covid. O painel Covid, aliás, de ontem para hoje, nem atualizou. Nem foi feita a atualização. Não é querer ser chato, não é querer ser cri-cri.
Esses números não atendem apenas a imprensa, atendem a população teresopolitana e servem justamente para isso que eu estou falando, para que a população entenda a gravidade da doença. Então, é mais do que necessário continuar fazendo essa divulgação de forma frequente, em horários já, pelo menos horários estabelecidos, início da noite. A gente sabe que vai sair o boletim e vai atualizar a situação da cidade. Inclusive, falei aqui de Búzios recentemente, que noticiou que em um dia não tinha nem internação, nem caso novo. A gente gostaria de chegar aqui, aquele númerozinho ali de baixo da semana, está zerado, nenhum caso em Teresópolis. Mas, infelizmente, não é essa a situação. Então, a gente volta para o painel anterior, porque ele foi o último a ser divulgado, esse boletinzinho aí, mas o painel Covid não. E, analisando esses dois números aí, a gente constatou que, nas últimas 24 horas, mais 231 casos. Olha só, em 24 horas, 231 novos casos em Teresópolis. Isso mesmo, se eu não viu, anote aí, 231 em 24 horas. Eu lembro quando eu estava aqui no boletim, lá no começo da pandemia, a gente noticiou assustado o primeiro caso em Teresópolis. Um caso, a gente já ficou assustado, preocupado. Agora as pessoas estão achando normal 231 casos em um dia. Aí isso acontece o quê? Reflete em outro número ali que deve ser analisado. Óbitos, já são 381 mortes e 12 casos suspeitos, ou seja, olha só para onde a gente vai, já vamos aí para perto de 400 casos em Teresópolis, 400 casos, 400 mortes em Teresópolis por conta da pandemia da Covid-19. Então, é responsabilidade de cada um, é da prefeitura realizar esse tipo de ação, medidas restritivas e fiscalizá-las, porque não adianta publicar decreto, não adianta dizer que vai fazer rodízio, que vai cobrar 50% e depois deixar correr solto. Inclusive, nesse meio tempo aí de tanto que a gente falando, ó, está aumentando, a situação está ficando preocupante em Teresópolis. Alguns aqui da empresa e outros vieram falar para a gente, de gestores aí do município, gente que tem cargo público na cidade, em bar lotado, sem máscara, gente que deveria dar o exemplo, só para se ter uma ideia. Então vamos lá, a prefeitura tem o papel dela, é essencial para controlar essa situação. E o teresopolitano tem a sua parte de culpa, aliás, muito grande nessa história também, né? A gente cita como um caso mais recente, dois casos recentes, né? Para não falar de um só. O caso da final do Campeonato Brasileiro, Parque Regadas lotado. Se anunciou que seria feita uma vistoria, uma fiscalização, que seria proibido o acesso ao Parque Regadas. Isso não ocorreu. Virou bagunça, 2 dias no Parque Regadas. E no Carnaval, primeiro dia de Carnaval, que não teve Carnaval, quando tradicionalmente ocorreria o desfile do Bloco das Piranhas, o Parque Regadas ficou com um volume de gente assustador. Assustador, Parque Regadas e Praça Olímpica. E a situação só não se repetiu lá no Carnaval, porque nos dias seguintes aí sim se fechou o Parque Regadas. Então você vê, a responsabilidade da prefeitura, quando ela é colocada em prática, tudo ocorre como deve ser. E as pessoas dando esse exemplo negativo, né? Participando de aglomerações, festas no Parque Regadas e levando a doença para dentro de casa. E isso traz a gente para mais um número. É grande o número de pessoas que estão lá na UPA, na Unidade de Pronto Atendimento Natan Garcia Leitão, lá na Tenente Luiz Meirelles, aguardando transferência. A prefeitura não informa a condição. A gente já perguntou, já fez a comunicação oficial querendo saber quantas pessoas estão na UPA, mas a prefeitura não informa, não responde. Extraoficialmente, a informação é que já estão 40, ou perto de 40 pessoas na UPA aguardando transferência. Aí a gente pega 41 em leitos, lá os leitos de UTI ocupados, mais 40 aguardando leitos lá na UPA, olha só, e tendo que ser transferidas para outros municípios, Petrópolis, Volta Redonda, Duque de Caxias. Hoje a gente recebeu notícia de uma senhora que foi levada, ficou lá na UPA um tempão esperando e foi levada para Duque de Caxias. Então, a gente sabe que a vacina demora, que esse tão sonhado imunizante vai demorar a chegar a todas as faixas etárias. Se a gente não fizer a nossa parte, todo mundo perde, a cidade perde, a gente perde aqui, logicamente. Tem gente que acha que a imprensa gosta, não gosta. A gente gosta de dar notícia boa, gostaria de falar aqui que não tem mais caso de Covid. Se o comércio fechar, a gente também perde renda. Todo mundo é prejudicado com essa situação. Então, cada um de nós tem que fazer aí a nossa parte para evitar que a cidade entre em colapso, mais do que já está. Bom, vamos falar de coisa boa então? Segunda dose da Coronavac. Olha só o anúncio.
da Prefeitura, você que recebeu, profissionais de saúde e idosos acima de 80 anos, né, que não compareceram àquele sistema de atendimento no carro, que estão na data da segunda dose da Coronavac, devem comparecer à Secretaria de Saúde para a aplicação da vacina, auditório da Secretaria de Saúde, que fica lá na rua Júlio Rosa, no bairro da Tijuca, até o dia 5, entre 9 da manhã e 16 horas. Tem uma paradinha ali no meio, entre 12 e 13 horas, que é o horário de almoço. Mas de 9 às 16, tira o horário de almoço, mas tem essa grande horário. Então você, profissional de saúde, idoso acima de 80 anos, que não estão na data da segunda dose da Coronavac, devem comparecer lá à Secretaria de Saúde. Não precisa de agendamento. Atenção. E sobre a vacinação ainda, mais uma notícia boa, né, que o governo federal começou a distribuir nesta quarta-feira, mais 2 milhões de doses dessa vacina da Coronavac em todo o país, já distribuiu para estados, e a previsão é que chegue aos municípios nesta quinta-feira. No começo da semana, o secretário de Saúde, Antônio Henrique, ele anunciou, inclusive, isso, que o Teresópolis deveria receber na quinta-feira essas doses. E se realmente elas chegarem aqui na quinta, porque às vezes pode ter algum imprevisto no transporte, que é feito por helicóptero, em alguns casos, o caso de Teresópolis sempre foi helicóptero, mas se não houver nenhum problema nessa logística de transporte, quinta-feira Teresópolis recebe mais doses aí, não é para aplicar essa segunda dose aí, como falei anteriormente, para iniciar uma nova etapa de faixa etária. Se Teresópolis receber nessa quinta-feira, aí a Prefeitura divulga, a gente compartilha aqui essa informação com vocês, e a previsão é que na sexta ocorra uma nova etapa de vacinação. Então você que está ali nos 78, 79, nessa faixa etária ali, 77, fique atento que pode chegar essa hora na sexta-feira. Então a Prefeitura anunciou, a gente divulga, você vai lá e recebe o seu imunizante. E mais uma notícia boa, que o Brasil irá receber aí mais vacinas agora através do consórcio COVAX Facility. Com a adesão à Aliança Internacional COVAX Facility, agora sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, o Brasil deve receber mais 42 milhões de doses da vacina contra a Covid-19. Esta aquisição vai contar com recursos do Ministério da Saúde e também do crédito extraordinário de 2,5 bilhões de reais, aberto em setembro passado. O presidente Jair Bolsonaro vetou o trecho da lei que dava à Agência Nacional de Vigilância Sanitária 5 dias para autorizar o uso emergencial de vacinas. Na justificativa do veto, o presidente afirmou que o item contrariava o interesse público, dispensando a prévia análise técnica por parte da Anvisa acerca da segurança, qualidade e eficácia em cada caso. O COVAX Facility é um instrumento internacional apoiado pela Organização Mundial de Saúde e reúne 160 países que se organizaram para financiar iniciativas de desenvolvimento e fabricação de vacinas, além do fornecimento para países pobres e de renda média. Até o fim de maio está prevista a entrega de 237 milhões de doses do imunizante da AstraZeneca para 142 nações, segundo o consórcio. Neste mês, segundo o Ministério da Saúde, o Brasil já vai receber 2.600.000 doses vindas do COVAX Facility. Os estados e o Distrito Federal recebem ainda outros 5.800.000 doses da vacina da AstraZeneca e 22.700.000 doses da Coronavac, produzidas pelo Instituto Butantan. Atenção, você servidor público municipal, a Prefeitura anunciou aí um prazo para a troca do Rio Card, o Vale Transporte Rio Card. Informação divulgada nesta quarta-feira sobre essa troca, né? A Secretaria Municipal de Administração informa que os servidores municipais que utilizam o Vale Transporte Rio Card têm até o dia 31, dia 31 de março, finalzinho do mês, para fazer a troca pelo novo modelo Rio Card+, é esse aí, na cor laranja. Essa troca é obrigatória e gratuita e deve ser feita diretamente na loja da Rio Card. Ela fica na Avenida Feliciano Sodré, 579, na Várzea, bem pertinho da Prefeitura, né? Poucos metros aí depois do Palácio Tereza Cristina, fica a loja da Rio Card. Então, até dia 31, de segunda a sexta, de 8 da manhã às 17 horas. Basta levar o cartão antigo e um documento de identidade. Lembrando que apenas o titular pode fazer essa substituição e que no ato da troca todas as informações relativas ao antigo cartão são transferidas para o novo, como por exemplo dados cadastrais, o saldo
caso, logicamente, o usuário ainda possua crédito, né? Esse cartão é emitido na hora. Então, até dia 31, atenção servidor público, até dia 31 de março, Rio Card, ali pertinho da prefeitura, de 8 da manhã às 5 da tarde. Outro assunto bastante falado aí nos últimos dias é em relação ao aumento no preço dos combustíveis. A gasolina passando dos R$ 6,00 o litro aqui em Teresópolis. Diesel também, 5 e alguma coisa. O diesel também que prejudica os caminhoneiros, logicamente que dependem desse combustível para transportar nossos produtos, alimentos, entre outros, aí Brasil afora. E assim como ocorreu 4 anos atrás, 3, 4 anos atrás, eles iniciaram um movimento aí cobrando um posicionamento do governo federal sobre o 5º reajuste do diesel. Aqui em Teresópolis foi feita uma movimentação na BR-116, próximo à Prata. Muitos caminhoneiros, o colega Cacau registrou, tá aí esse grande movimento, né? Foram muitos caminhões aí fechando o acostamento da BR-116 como forma de protesto. Mas aproveitando essas imagens aí do Cacau, uma notícia que interessa aos caminhoneiros e interessa também quem depende desse transporte de carga pelas rodovias, né? Foi anunciado aí um reajuste na tabela mínima, novos pisos mínimos aí para a categoria, né? Que depende de acordo com a carga, custo, número de eixos carregados. Então já anunciou valendo já a partir dessa semana, ou seja, vai ficar mais caro aí transportar nos caminhões. Para os caminhoneiros, logicamente, ajuda um pouco, né, com esse valor do diesel, mas para a gente que paga o transporte, quem precisa, vai pagar um pouquinho mais. A gente quer saber agora também quando que vão ocorrer ações aí para diminuir o preço da gasolina, né? Porque do jeito que vai, a situação está complicadíssima. Vamos falar agora de Defesa Civil, que iniciou a semana realizando um movimento para reunir líderes comunitários. Encontro realizado lá no auditório da Igreja Lagoinha, na Várzea. Esse encontro é da Secretaria Municipal de Defesa Civil, reunindo líderes comunitários de diversos bairros e localidades, cidade e interior, presentes nesse evento, que teve como pauta algumas ações que serão realizadas ainda no primeiro semestre, como, por exemplo, a criação do Departamento de Proteção Comunitária, a implantação do projeto Engenheiro Comunitário de Defesa Civil e a extensão do projeto Proteger Teresópolis. É um projeto feito em parceria com a FES, Prefeitura e FES, que agora também será aplicado no bairro de São Pedro. Aí nessa história, esse aí, Departamento de Proteção Comunitária é de extrema importância nessa participação das comunidades, esse envolvimento aí, porque a Defesa Civil, não só em Teresópolis, outros municípios, praticamente todos, não tem aí equipe suficiente para atender toda a cidade. E a gente chega nessa época do ano, ainda vai chover forte, tem aí as chuvas de março fechando o verão, e lembrando que nos últimos anos aí, recentes, Teresópolis registrou graves problemas no mês de abril. No começo do mês de abril, ainda chuva forte, muitos problemas na cidade, alagamento, deslizamento de terra. Então esse envolvimento da comunidade, dos líderes comunitários, das pessoas com a Defesa Civil é essencial, mais do que para essas ações aí pontuais preventivas, mas também para salvar vidas nesse momento aí de chuvas fortes. Então, procure saber se seu bairro tem uma associação de moradores, se ela faz parte dessas organizações aí, desses grupos que debatem com a Defesa Civil essas ações e contribua para que seu bairro aí fique em menos risco nessa época do ano. Vamos falar agora de uma corrente do bem, solidariedade. O pessoal lá do bairro de Santa Cecília, da Associação de Moradores, olha só, a Associação Eficiente Presente. A Associação de Moradores, eles encontraram um cachorrinho perdido por lá, machucado, bastante ferido, e resolveram ajudar, né? Esse rapaz aí, ó, Dentinho, eles batizaram ele de Dentinho, bastante machucado, ele foi encontrado em via pública, muito ferido, e precisou passar por uma veterinária, né, para atendimento médico. Inclusive hoje ele voltou aí para a veterinária. Eles fizeram esse primeiro atendimento, fizeram sedação, mas ele está muito machucado, muito ferido, precisou voltar para a veterinária, e a associação pagou lá a veterinária sem poder, logicamente, tem todas as ações que a associação precisa fazer. Ela pegou um recurso, os moradores vêm se juntando para pagar isso aí, e agora eles estão fazendo uma corrente do bem para ajudar a quitar esses custos aí da veterinária. Procedimentos como consulta, sedação, sutura,
entre outros. Lembrando que hoje o dentinho foi para a veterinária novamente, aí, ou seja, a conta vai continuar aumentando a do dentinho. Então, se você pode ajudar, e se você quer adotar o dentinho também, ele já está procurando um novo lar, né? Eles estão dando esse carinho, esse atendimento inicial aí para ajudar o dentinho, mas ele já precisa de um novo lar assim que ele se recuperar dessa batalha que ele está enfrentando aí, né? A gente não sabe por que porque ele está machucado, né? O que ocorreu com o dentinho, para ele ficar dessa maneira, mas o que a gente sabe é isso, que a Associação de Moradores lá do bairro de Santa Cecília está fazendo a parte dela e você pode fazer a sua ajudando. Está aí o telefone, olha só, bem na tela aí, vou deixar um tempinho para você anotar. Anote o telefone aí, lá da Associação de Moradores do bairro de Santa Cecília, você pode ajudar com qualquer quantia, eles vão te passar o recibo lá da doação, tem lá a nota da veterinária com o que foi gasto com o dentinho, e também tem o e-mail aí também, se você preferir fazer contato com o e-mail, tá ali embaixo, ó. Anote ali, se não tem caneta agora, faça uma foto da tela, salve aí esse número e esse e-mail para poder entrar em contato, né? E se você quer levar o dentinho para casa, às vezes você está precisando de um amigo, de um companheiro, tem o pretinho aí, o dentinho aí, lá do bairro de Santa Cecília. Então, parabéns à Associação de Moradores lá do bairro de Santa Cecília, e você, se puder ajudar, contribua com o projeto Dentinho. Essas e outras notícias você confere em nosso site, netdiario.com.br, e se houver qualquer atualização antes da entrada de um novo boletim, além da nossa página, você confere também nas redes sociais do Diário, Facebook, Instagram e YouTube. Nosso canal do YouTube cresce cada dia mais, temos aí telespectadores do mundo inteiro, a gente tem lá o acompanhamento dos dados, e se você acompanha também lá pelo YouTube, não deixe de se inscrever em nosso canal. Até mais!